Oiê, Olá, tudo bem? tudo bom? Boa tarde. Nossa, que chique, você colocou ali a Eu tô arte. aprendendo várias coisas agora. Eu tô muito expert. Precisa Você me viu? ensinar a Ó, fazer isso. eu fixei o comentário para a pessoa que entrar no meio saber do que a gente tá falando, porque eu Esse eu já sei percebo, fazer. que às vezes eu entro em outras lives, eu não sei nem do que está se tratando, aí eu O tenho que que está entrar no perfil da acontecendo? pessoa para saber o que que é, né? Aí Isso eu já sei fazer. E Agora essa agora, e arte agora eu aí, aprendi a pôr fotinhos, entendeu? Então, no cantinho aí não tem muito um bom. quadradinho? Tem um cantinho aí no quadradinho. No final, o último quadradinho, se você Tá. clicar, você consegue colocar fotos. É legal pra gente, na nossa futura palestra de ultraprocessados aí, a gente pode colocar umas fotos. Muito bom. Vamos abusar das tecnologias. Vamos esperar mais um pouquinho, ver se mais alguém entra. Tá. Quem tiver aí, quiser compartilhar, clica naquela setinha lá de compartilhar as coisas e chama as pessoas para virem, porque esse assunto é bastante importante, bastante polêmico. Eu e a Camila recebemos muitas dúvidas, por isso que a gente resolveu falar desse tema. Nem sei se a gente vai conseguir falar de tudo hoje, mas Tem bastante coisa. tem muita coisa para se falar. Já já a gente começa, que tem gente entrando ainda. Vamos dar um oi pro pessoal. Ai, meu Deus, cliquei a câmera. E agora? Como volta? Aqui. A gente vai aprendendo. Ai, Eu gente. já tô deixando aqui as perguntas. Eu também já tô deixando as coisas no jeito aqui. Já É, fiz uma cola, ó, gente. A gente estuda para fazer live, hein? Para responder vocês pois é, ó, bonitinho. os caderninhos com as Não anotações. é? Com todas as anotações. Tem bastante gente entrando Exatamente. agora. Aliás, o que a gente mais faz é estudar, né? Com certeza. É até o que eu postei Estuda essa para semana. live, Para estuda para os qualquer post. posts. Não é da nossa cabeça assim, vou fazer. Tudo Não, é estuda para pensado, live, estuda para o post, estuda para as consultas. atualizado. Deixa eu agora ver Não se eu tem consigo tirar jeito. o que eu pus para a gente começar. Ah, olha Ah, aí. muito Eu bem. tô ficando muito expert nesse negócio. Tá arrasando. Tô ficando um arraso. Então, gente, vou me apresentar e a Camila também primeiro, porque sempre tem gente nova. Eu sou Sabrina, eu sou pediatra e homeopata, super a favor do aleitamento materno, da alimentação saudável, do estilo de vida saudável, né? E hoje eu tô aqui com a Camila. Olá, pessoal, boa tarde. Para quem então ainda não me conhece, eu sou a Camila, sou nutricionista, trabalho com o público materno e infantil, então eu começo a cuidar dos casais antes da gravidez, acompanho a gravidez, aleitamento materno, introdução alimentar e sigo com as crianças. Foco específico nisso, porque a gente consegue ajudar muito mais, né, doutora Sabrina? Com certeza. Então, O foco muda, não adianta. Não o. adianta querer pegar um nutri de esportiva ou de idosos Não, e querer atender as crianças. Pode dar certo, mas não vai ser o mesmo resultado, não né? O tem aquela foco de mesma. estudo é É a mesma totalmente coisa quando um diferente. clínico geral tem que atender uma criança, né? Nós Exatamente. todos somos médicos de especialidades diferentes. Às vezes eu tenho que atender um clínico em algum lugar que só tem eu. Não é a Isso. mesma coisa do que o especialista, né? A gente se Mas esforça, mas a gente se não é a esforça. mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então hoje, na verdade, eu já tinha combinado com a Camila que a gente ia fazer uma live hoje. O assunto era os alimentos ultraprocessados, a leitura de rótulos. Isso. Porém, essa semana, quando eu comecei a falar de alimentos, se podia carne de porco, ovo, castanha, peixe, tudo que dá, frutos do mar, tudo que dá dúvida aí, e deixei caixas abertas. Tire sua dúvida sobre alimentação. Assim, 90% das dúvidas era em relação a meu filho não come nada, meu filho não come comida, meu filho só come pastoso, meu filho não come a carne, enfim. Aí eu falei para Camila, um dia antes de começar a divulgação, eu falei, Camila, vamos Muda mudar tudo. este tema, porque eu acho que as pessoas estão precisando conversar sobre isso e uma orientação.
Então, para Exatamente. começar, eu quero perguntar para você, Camila, o que que você avalia, o que que a gente tem que ver quando alguém chega para você e fala, doutora, meu filho não come. Então, vamos lá. Hoje, em terra de internet, eles já chegam, meu filho não come, tem seletividade. E aí, vamos lá. Tem sempre o sobrenome, agora vem junto, né? A gente precisa entender, aí tem vários aspectos para entender, né, se realmente essa criança não está comendo, se essa criança realmente tem uma seletividade, se tem uma recusa, que são coisas diferentes, Uhum. o que, que realmente está acontecendo com essa criança, se é uma fase fisiológica, daqui a pouco vai passar, se tem alguma coisa diferente acontecendo no ambiente dessa criança, e isso é um resultado do emocional dessa criança. Olha quantos aspectos a gente já tem aqui E que tem mais observar. coisa, né? Só estou fazendo a introdução. Tem muita coisa que a gente precisa observar para de fato dizer meu filho não come. Temos aí a expectativa e realidade, eu e a doutora Sabrina, a gente discute muito Uhum. sobre isso, né? Expectativa e realidade, expectativa dos adultos e a realidade da criança, a realidade das necessidades da criança. Então, assim, olha quantos itens a gente tem para pensar e avaliar antes de pôr o rótulo. Meu filho não come, meu filho é seletivo, meu filho recusa, não é? Exatamente. Tem É, muita coisa que a gente precisa observar antes. eu acho que um ponto muito importante, que eu acho que acontece na grande maioria dos casos, é a expectativa realidade. Sim, Principalmente desde o início da introdução alimentar. Né? As pessoas esperam que a criança coma aquele prato, né? Aquela quantidade. E quantidade não é qualidade. E criança tem estômago pequeno. Né? Então, o estômago de exatamente. uma criança pequena é um negócio assim. Né? Não vai caber aquela quantidade. Fala um pouco sobre essa história da expectativa e realidade para gente. Vamos lá. Eu costumo dizer que nós, adultos, encaramos as crianças como mini adultos. Nós Uhum. esquecemos, né? A criança está todo dia ali com uma coisa diferente, uma habilidade diferente, e a gente já está achando que a gente já pode discutir relação com ele. Somos todos adultos da casa. E a gente esquece que a criança não é um mini adulto, né? Então, nós não podemos cobrar dessa criança a mesma coisa que nós cobramos de um adulto. E aí entra a expectativa e a realidade. A nossa expectativa é que ele coma como o pai, a mãe, os irmãos, os que já são os mais velhos, né? E a realidade dessa criança é totalmente diferente. A necessidade de caloria, de nutrientes dessa criança é diferente do adulto. A fome dessa criança é diferente do adulto. Se a gente pensar no adulto, a minha fome no café da manhã não é igual todos os dias, no almoço não é igual todos os dias, na Uhum. janta muito pior, Eu costumo falar porque isso, né? Às vezes tem dia que você não tá com vontade de almoçar. e tem Tem dia que você dia quer que comer a geladeira toda. não é. E aí a gente tem que pensar nisso também. A criança não é obrigada a estar com Exatamente. vontade de comer todo dia, todas as Não, refeições bem certinho, né? exatamente. E a criança não é diferente disso, né? Com proporções diferentes, como a doutora já falou, a quantidade que essa criança consegue, a capacidade gástrica dela é muito diferente da nossa, né? Então não adianta a gente criar expectativa e aí, de novo, a internet ajuda bastante, mas às vezes ela atrapalha muito e a gente Uhum. acompanha lá o filho da doutora Sabrina come super bem, o Você filho viu que da eu escrevi blogueira depois, ó, fulana. mas nem todo dia é assim. Exatamente. Aí eu vejo, o filho da doutora Sabrina come, o filho de fulana come, o filho da outra come aquele pratão. Só o meu não come. Eu começo a comparar. Então, eu crio uma expectativa É. em cima do que eu quero e do que eu acompanho as outras famílias. E a realidade do meu filho não é a mesma, né? Não é isso que ele precisa. Uhum. E aí a gente acaba causando muitos problemas que chegam no consultório
eu posso falar por nós, que a gente discute Sim, vários casos, e aí eu tenho certeza que eu posso falar isso por nós. Muitos dos casos que chegam, o problema não é a criança, o problema são quem está em o volta problema é o em dela. volta e o entender, né? Exatamente. Porque é isso que eu e a Camila, um dos pontos que a gente queria deixar aqui. Quando você for pensar, meu filho não come, pensa assim, meu filho realmente não come. Eu costumo até brincar com os pais. Eu falei, não, alguma coisa tem que comer, senão não tá vivo, senão faz fotossíntese, né? Ele não come absolutamente Exatamente. nada, nem que seja uma besteira, nem que seja uma bolacha, né? Aí você Exatamente. consegue ver que a criança come, A né? minha pergunta é um pouquinho diferente. Ela não come nada ou ela não come nada do que você quer que ela coma? Perfeito, perfeito. Muitas vezes acontece isso, né? A Não criança não é? come o que o pai quer que coma, né? Exatamente. E E aí a gente aí, tem, nesse do pai querer que coma, a gente tem outras questões incluídas aí. A quantidade que tem nesse prato, se eu montar um prato da mesma forma que eu monto para um adulto, você não vai chamar a atenção da criança, você vai bloquear, você vai meio que sim, assustar. São raríssimas crianças que gostam de um pratão cheio. A maioria tem que ser porção pequenininha. pequenininha. Comeu tudo, demonstrou que está com fome, você vai por mais, mas a gente começa com um pouquinho. A textura, a gente ainda tem aquela crença de que tem que ser tudo triturado, passa no liquidificador, passa na peneira, mistura tudo e é comida de criança, gente. Ó, já passou da hora de entender isso, não é comida de criança, tá? Nós Comida temos de que criança é adequar. comida de verdade. Quem não Exatamente, assistiu a gente nossa tem que live, adequar. tá É, salva volta nos lá, uma nossos live antes. Instagrams, né? Tem que ser comida Isso, de verdade. exatamente. Essa semana eu atendi duas crianças com essa questão. A criança não comia nada, nada. Tava com 3 itens na alimentação há Meu dias. Deus. Aí você começa lá a investigar como é que é essa alimentação. Tinha algumas coisas para corrigir, ok, mas nada. Tá bom. Então vamos mudar um pouquinho essa consistência, porque essa maçarocada toda no prato, talvez seja isso, né, que não tá chamando Uhum. atenção. Eu E costumo fazer um aí, parênteses aí, eu falo assim, você gosta de comer maçaroca? Se eu te der a sua comida toda exato, batida, assim, você vai querer comer, né? exato. E normalmente essa criança que não quer, tá deixando de comer a maçaroca, não quer de jeito nenhum, ela quer a comida do prato dos pais. Pois é, ela tá pedindo, meu Ela tá Deus! do jeitinho dela falando, não sou mais um bebê, eu quero aquela Exatamente. consistência. E a gente demora para entender isso. E aí, quando você troca, melhora um pouquinho a consistência, separa os alimentos, aí eu recebo aquelas mensagens, a tia K fez milagre. Não, gente, a tia K só traduziu o que a criança está tentando falar e ninguém entendeu ainda. Exatamente. Né? A gente adoraria fazer milagre, mas não é isso que acontece. Pois é, e nesse ponto, uma coisa interessante também é que já tem essa história da criança querer comer do prato dos pais, e às vezes os pais não entendem que se eles não comerem determinadas coisas, a criança não vai comer. Então, meu filho, Exato. essa semana eu atendi uma, lá na UBS. Meu filho não quer comer o fígado. Eu falei, mas você come fígado? Ai, não. Eu falei, então. Falei, se você não come o fígado, coitado do seu filho. Eu também não como fígado. Eu nunca dei fígado pro Enzo. Eu não como fígado, Eu já né? Em responderia que bom compensação, que ele já ele não comeu até come. cordeiro, entendeu? Mas fígado não. Que bom que ele não come fígado, né? Tem Não. tantas outras Tem tantas opções. outras coisas. Tudo bem, coração de galinha ele já comeu, que eu gosto. Mas Mas então, é exatamente. eu acho que são pontos importantes, né? Então, meu filho não come, mas quer pegar outras comidas, a comida do meu prato, acende Acho que ele uma come. interrogação. Eu acho que ele come, ele quer comer. O problema é que eu não estou sabendo o que ele quer comer. Então, Tem lembrar que, da história da comida de verdade mesmo. exatamente. A gente precisa tomar cuidado com o que ele quer comer. Por quê? Acontece muito de os pais chegam no consultório e falam assim: meu Hum, filho só quer comer
porcaria, só quer comer tranqueira, meu filho só quer comer biscoito, salgadinho, Danone, não quer comer comida. Vamos lá. Respira fundo e vamos lá. Inclusive, a gente teve, deixa eu até olhar aqui no meu computador, a gente teve várias perguntas em relação a isso. Alguém falou que estava 60 dias, eu acho que era, vou até abrir aqui, que Isso. não comia comida nenhuma, né? Aí eu falei, Há meu 60 Deus, dias, o que ó, que está. idade do meu filho, 2 anos e 6 meses, média de 60 dias sem comer comida. Mais de 60 dias sem comer almoço e janta. Nem uma colher aceita. Algo psicológico? Então, é complicado a gente pegar uma parte da história e diagnosticar, né? Não é? Mas o que eu posso dizer é 60 dias sem comer nenhuma colherada, né? Que é o que ela cita aí. Alguma coisa ela tá se alimentando com alguma coisa. Ou ela tá com mamadeira, com leite, com iogurte, com fruta, com biscoito. Tem algum alimento sustentando essa criança. Que fotossíntese só não é, né? Pois é. Tem alguma coisa sustentando. E aí a gente entra um daqueles outros pontos que a gente colocou como meu filho não come, que às vezes meu filho não Exato, come a comida, a alimentação saudável, mas meu filho belisca o dia inteiro outras coisas que não deveria comer. exatamente, Fala um pouco disso pra exatamente. gente. Como eu falei no começo, eu trabalho lá desde da fertilidade, da programação metabólica e vou acompanho as crianças. Nós temos hoje, não é mais novidade para ninguém, ou não deveria ser novidade para ninguém, que nós, da pré-gestação até os 5 anos da criança, é a fase que nós temos oportunidade de definir como vai ser a saúde das nossas crianças quando eles forem adultos. Uhum. Vou repetir a frase. Repita, Vou atenção. repetir essa frase. Então, nós temos aí uma janela antes da gestação começar, até a criança completar 5 anos para definir a saúde dela até a fase adulta. Então, quando o seu filho, que hoje é um bebezinho lindo, tiver 40, 50 anos, boa parte da saúde dele foi definida agora, até ele completar 5 anos. Gravem isso, a live vai ficar gravada, assista novamente se for o caso. Por Exatamente. que eu estou falando isso para responder à pergunta da doutora? Porque se a gente, nesta fase, apresenta alimentos que não são comida de verdade, a gente vai estar mudando o DNA dessa criança, mudando a saúde dessa criança. Então, daqui 20, 30 anos aparece câncer, aparece problemas de tireoide, colesterol, Tem jovem que obesidade. infarta. Tem infarto em 15 Exatamente. anos E de de onde idade. vem isso? Que ele se alimenta Tem super pressão bem. alta. Vamos conversar lá atrás como é que foi? Ok. Então, até os 5 anos, a gente não precisa oferecer industrializados para as crianças. A gente tem que oferecer alimentos de verdade. O que é comida de verdade? Fruta, verdura e legumes. Meu filho não come nada, só come biscoito, só quer saber de Danone. Quem Conta para mim, deu? que horário que ele sai para comprar essas coisas? De onde vem o dinheiro que essa criança vai Nossa, no você fala mercado e igual eu, traz? meu Deus. Porque, gente, se essa criança só come biscoito, é porque tem biscoito para ela comer. Tá fácil. Tem no armário, tem Danone na geladeira. Se não tiver, não vai comer. Quem foi que apresentou esses alimentos para essa criança? Porque ela não conhece, né? Ela ainda não vai acessar a internet para ver as novidades dos produtos, ela não Uhum. vai no mercado escolher o que ela quer, ela pode ir junto, mas ela não vai sozinha. Ela ainda não tem autonomia para decidir nada nessa vida. Se ela Então, a come é porque responsabilidade. alguém foi lá, comprou, Exatamente. mostrou, apresentou. Porque depois do momento que Exatamente. você apresenta, eu falo, depois que você já apresentou, Acabou. esquece. É que nem a Acabou. história do achocolatado. A gente tem um pré-conceito, né? No conceito da palavra.
Se a gente não tá um pouco mais habituado com as coisas menos amargas, vamos dizer assim, né? A Uhum. gente já comeu uns docinhos na vida e o nosso paladar já tá meio viciado. Aí a gente acha que se a gente der o leite puro para a criança, ela não vai aceitar, só que você nem tenta. Então aí você já dá ou com mucilon ou com Nescau, Toddy, e você não tenta dar Exato, puro, né? exato. Ou uma coisa que eu falo, o cacau, põe o cacau em pó. Nossa, o Enzo fala que é leite com chocolate, ele acredita, foi o que ele tomou hoje de manhã. Eu ponho lá um tiquinho de cacau, Exatamente. misturo, não tem nada de açúcar e ele acha delicioso. Aliás, eu tenho que até postar um vídeo. Ele fala que eu já gravei um dia desses que ele falou que o TT da mamãe era melhor, ó. Mas ele gosta. Mas é Só que a gente exatamente tem um isso. preconceito, né? E a gente coloca novamente a responsabilidade em cima da Na criança. criança. Então, novamente, eu volto no que eu falei no começo da live. Estamos confundindo uma criança com um mini adulto. Estou cobrando dessa criança uma responsabilidade que não é dela, né? Então, eu coloco a responsabilidade das escolhas alimentares nessa criança. A criança não tem maturidade, não tem idade suficiente para fazer essa escolha. Uhum. Nós temos que ir ajustando essas escolhas dessa criança, né? Então, antes de dizer que meu filho só come porcaria, a gente tem que pensar quais são essas porcarias que a gente está selecionando, quem está trazendo para casa. E aí, assim, por exemplo, meu filho não come purê de batata, ele só quer batata frita, tá? Quem está comendo batata frita na frente dele? Pois é. Porque aí você tem ali na sala, vamos dizer, num cenário lindo que tá todo mundo na mesa, né? Tá todo mundo comendo na mesa. A criança comendo purezinho, tudo misturadinho, e os outros, os adultos, todos comendo batata Batata frita frita. cheia de gordura. É sério que você acha que ela vai comer o purê e ela não vai querer o outro que tá todo mundo fazendo aquelas Exatamente. caras de contente comendo a batata frita. Você não oferece refrigerante, não vou oferecer. A doutora falou que não pode dar refrigerante. Ok. Mas todo mundo em volta está tomando refrigerante, né? Então, tem vários hábitos que nós temos que repensar os hábitos do adulto. Você tem que comer brócolis, mas nenhum ser dessa família come brócolis. A criança nunca viu ninguém comendo brócolis. Como que eu quero convencer a criança de que é saudável? Se Se ele eu não precisa comer como, brócolis. Nunca viu ninguém comendo brócolis, gente. Então, assim, é. a gente tem que pensar um pouquinho antes de pôr toda a responsabilidade na criança e ficar falando que a criança não come, que a criança é seletiva, que a criança recusa, e analisar em volta o que está O que acontecendo com essa toda a família criança. come. Meu marido falou exatamente Exatamente. isso quando a gente estava almoçando hoje, né? Ele, não, porque você tem que lembrar de falar disso. Porque meu marido quase não comia salada. Hoje em dia ele come de tudo, né? E eu já fui fazendo a cabeça dele antes de engravidar. E assim, aí hoje a gente põe salada todo mundo no prato. O Enzo só quis começar a comer na hora que todo mundo começou a comer. Então, se a gente não comer, você acha que ele ia comer, né? Não vai, não Então, adianta, não adianta. Então, A realmente, ó, Eliane, a palavra ela tá motiva falando. e o exemplo arrasta. É exatamente isso. Ela é mãe de uma paciente que eu tive a felicidade de acompanhar desde a Oh. gestação. E é assim, às vezes eu posto os pratos da Madá, sou super fã da Madá, Ah, eu e já ela vi sempre mesmo. já viu os pratos Já lindos da vi. Madá. E aí ela me manda assim, o prato do pai e da mãe da Madá. Você vê que muda assim a quantidade, É que nem aqui dependendo em do que casa com o for, muda a Enzo. consistência, mas é a refeição a da família, né? A gente toma cuidado, óbvio. Olha lá. A gente toma cuidado com alguns temperos que usa, a gente toma Uhum. cuidado, alguns têm o hábito de comer pimenta, a gente toma um pouquinho mais de cuidado quando a criança é menor, né? Exatamente. Né? Mas Tudo tem que a ser comida é da gradativo, família. né? Eu costumo Exatamente, explicar que a gente tem que exatamente. pensar nos hábitos da nossa família para pensar no que a criança vai comer. Então, por exemplo, a pimenta é uma coisa que eu não costumo pôr pimenta na comida, mas eu gosto muito de mexicano. Então, foi uma coisa, conforme o Enzo foi crescendo, eu fui acrescentando um pouco. Então, hoje em dia, ele já consegue comer um pouco temperado no dia que a gente vai comer. Porque ele tem direito de comer também. Quando a gente fala do hábito da Exatamente. família, é muita sacanagem a família comer alguma coisa e a criança não poder comer.
né? Então eu coloquei lá hoje. Hoje a gente Exato. comeu estrogonofe. E hoje não foi de inhame. Quando o Enzo era pequeno, eu fazia o creme de inhame. Mas hoje foi com creme de leite sim, que é muito mais gostoso. Entendeu? Mas a gente comeu a saladinha antes, entendeu? Sim, E a rotina. Então, não tem mal em depois de 2 anos, algumas coisas, 3, 4, 5, a gente introduzir, mas também pensar no que a gente vai introduzir. O refrigerante vale a pena? Né? Tem o quê? Né? Se a gente pode, tem tanta coisa para substituir, né? exato, exato. E pensando, por exemplo, usando o seu exemplo aí do estrogonofe, eu costumo, você já está acostumada com isso, eu costumo trabalhar no equilíbrio, né? Então, assim, na sua família tem alguém que tem alguma restrição alimentar, tem alergia, intolerância? Não, ok. Vocês comem estrogonofe todos os dias com creme de leite comum? Não. Não. Então não tem problema nenhum, Não uma vez é? na semana, de vez em quando, comer um estrogonofe com creme de leite. Tá tudo certo. Seu filho já tem mais de um ano, né? Então já pode ter contato aí com alimentos Já à é base para comer a de comida da família, né? derivados. Exatamente. Então ele já pode ter, tomar o leite derivados, né? De vaca. Não tem problema nenhum. Se fosse menos de um ano, a gente faria alguns ajustes e teria o Fazia com estrogonofe creme de também. inhame, eu fazia. Mas todo mundo comia Exatamente. igual, que eu não fazia doce comida, não. É exatamente isso. Assim, a gente precisa facilitar a vida dessas famílias, né? Tem uma pergunta que nós recebemos aí. A criança tem 10 meses, diminuiu bastante a quantidade de comida e a mãe pergunta: devo forçar ou devo deixar comer Ah, é. no tempo dele? Então vamos lá, que isso é outro assunto que bomba Importante essa parte do no não comer. consultório. E assim, a gente conversando fora, né, gente? Para quem não sabe, tem aí uma fama que pediatra e nutricionista não se dão e nós estamos aqui para provar que é mentira. Não, a Nenhum gente se dá profissional bem. trabalha sozinho. Nenhum profissional trabalha sozinho. Pediatra, tem a participação da Nutri, e aí às vezes a gente chama a fono, a A gente chama o fono, a psicólogo, a psicólogo. gente vai chamando a Porque galera. quando o seu filho não come, o importante é você sair daqui sabendo que você vai avaliar essas variáveis que a gente está falando para você ver se realmente o seu filho não come. Você vai tentar ajustar o que você já ouviu aqui e que a gente ainda vai falar do que está errado, Isso, ou você vai ter que procurar ajuda. E é uma ajuda, sim, na maioria das vezes, multidisciplinar. sim, Há 2 semanas sim. eu tive um paciente que está com algumas dificuldades e eu falei assim: olha, agora chegou no limite que eu sozinha consigo te ajudar. Agora nós precisaremos de uma equipe para te ajudar, porque cada uma tem os seus estudos, os seus conhecimentos para poder indicar o melhor caminho para a gente chegar no objetivo que é a Exato. criança comer bem na realidade, não na Na realidade expectativa dela, do pai, da mãe, exatamente. da avó. A avó, gente, vó, você não quer que coma muito, né? E A avó, aí, a minha mãe a deu oi. avó, oi, vó! Falou de vó, ela já. Já deu oi. E aí, então eu vou explicar algumas questões agora para a gente conseguir responder essa pergunta da criança que tem 10 meses e diminuir. A gente pensa essa criança do nascimento até completar um ano, quanto essa criança desenvolve, quanto ela cresce, quanto ela ganha habilidade, primeiro ela tá só dormindo, depois ela começa a ficar mais horas acordada, ela começa a fazer barulhinhos, ela descobre que tem mão e pé, e ela vai evoluindo, ela vai fazendo, né? Ela reconhece as vozes, ela começa a reconhecer cores, barulhos, começa a pôr tudo na boca, a gente chega na introdução alimentar. Às vezes um show, às vezes é um show de horror, e a gente vai adaptando. Tem todas as opções. E vamos passando aí as fases até ela estar chegando próximo de um ano. Quanto essa criança, aquele bebezinho de 40, 50 centímetros já está aí enorme, né? Já ganhou bastante peso. Então vamos pensar quanto essa criança evoluiu em um ano. Quanto ela precisou de energia, de nutrientes, enfim, né? De alimentação Uhum. para o corpo dar conta de toda essa evolução dela. Quando ela está chegando próximo de um ano, diminui
esse crescimento, diminui a quantidade de peso que ela ganha, diminui a quantidade que ela precisa de alimentos. Eu até dei a deixa ontem, você viu, né? Ontem eu falei, vou postar um vídeo para dar a deixa, gente, para Por que a entender. gente fala brincando assim? Porque tem que ser leve, gente. Tem que ser leve, tá? As famílias costumam sofrer muito nessa fase que a criança para de comer, os Sim, pais param de trabalhar, os pais não dormem, os pais só pensam nisso. Uma dica: tudo que a gente dá a nossa atenção, ele cresce. Se você focar no que tá ruim, vai vai crescer. piorar. Se você focar no que está dando certo, você até esquece que tem alguma coisa que não está dando certo. O que está dando certo melhora, cresce, né? Uhum. Então, você pode escolher se vai dar atenção para toda a evolução que está acontecendo ou para aquele momento que não está rolando da forma que a gente espera. Né? Às vezes acontece muito, nem todos os profissionais explicam isso, nem brincando do jeito que a gente está e É, nem falando sério, né? Nem todos os profissionais explicam que essa necessidade da criança vai diminuindo conforme ela vai ficando mais velha, né? E é importante que os pais entendam isso. Então, conforme ela vai crescendo, vai desenvolvendo, vai ganhando habilidades, vai diminuindo a necessidade. Então, tem algumas fases que a criança não aceita quase nada, e aí vem a ideia de que é super seletivo, está comendo tão pouquinho, e aí começa a família inteira a falar que vai desnutrir, que vai isso, que vai aquilo. Calma, né? Respire, calma. não é E bem assim. calma também, por causa de uma outra coisa que eu até falei naquele vídeo curto de ontem, né? Calma, porque é nesse momento que às vezes a coisa desanda, né? Fala um Exatamente. pouco sobre isso. O que a gente não pode Exatamente. fazer nesse A período quando gente a tem. criança diminui o apetite? Calma é a primeira palavra e é Calma, a que a gente repete o tempo todo. Calma, respira. paciência, A gente confia. precisa. Exatamente. Falar em confiança, a gente tem que confiar no profissional que está acompanhando. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o pediatra escuta, a Nutri falou que está tudo bem, mas não está. Ou então vem para a Nutri e fala, o pediatra falou que está tudo bem, mas não está. Então, assim, você tem duas opções. Ou você confia no profissional que está acompanhando, ou você vai procurar uma outra opinião, né? Um outro profissional que Uhum, você confie. A gente começa por aí, exatamente. tá? Não, o profissional não te passou confiança ou a orientação está muito atrasada, realmente, vai ouvir outra opinião, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, vamos avaliar essa criança, o caso de cada criança. Não vamos comparar com os outros irmãos, com os primos, com os vizinhos, com o filho da doutora Sabrina. Não, gente, hoje foi Não bullying dá para dele com as comparar. outras mães, porque ele acordou, é de hoje o vídeo, eu não tô mentindo. Eu falei, não é possível. Esse menino é minha melhor propaganda para dizer que tem que ouvir a gente pro filho comer, né? Exato. Então, assim, primeiro, parem de comparar a criança. Parem de cobrar a criança em cima do que você acha que tem que ser. Começa a prestar atenção. Já mudou a consistência dessa alimentação? Tá tudo amassadinho? Já evoluiu? Às vezes é só isso que precisa para ela Uhum. voltar a comer um pouco melhor. Às vezes a gente já pode aí começar umas receitinhas diferentes, com comida que tenha mais cara de comida mesmo, de comida da família. Sim. A quantidade a gente precisa respeitar. Meu filho não quer comer arroz, tá? E um bolinho de arroz assado? Nossa, tirou da minha boca. Eu Um ia falar isso, é a bolinho de apresentação do feijão, prato, né? né? Aí às vezes a gente fala assim, ai, meu filho não come, meu filho não tá comendo nada, não tá comendo nada provavelmente do que eu estou oferecendo, né? Então, talvez tá na hora. A gente não enjoa, doutora? Se eu comer arroz, Enjoo? feijão, uma carne, uma salada Nossa, de alface todo dia, na terceira, quarta semana você não aguenta mais, gente. não. E a gente acha que a criança vai comer todo dia a mesma coisa, e às vezes, novamente, é só isso que está acontecendo. Vamos mudar o Uhum. cardápio, vamos mudar a forma de apresentar. Então, ao invés de comer arroz todos os dias, ela vai comer um bolinho de arroz com legumes. Ela Hum. vai comer um bolinho de feijão.
Ela vai comer uma torta de legumes. Nossa, doutora, pode pôr isso na... Pode! Pode! Você Sabe que é não uma vai coisa comer que eu. bolinho? O Enzo começou a comer espinafre fazendo muffin de espinafre. Eu fazia, sabe? Exatamente, Aí exatamente. ele Então, assim, a gente comia e pode depois usar aí. agora. Lógico que ele vai comer muffin todo dia, ele vai enjoar também. Não! Nem A tudo que é gente tem que ir gostoso também usando dá pra comer todo dia, gente. a gente tem que ir usando a criatividade. Um dia vai ser um creminho de espinafre, no outro dia um muffin de espinafre, no outro dia vai o espinafre no meio do arroz e a gente No ovinho. variando, né? Meu filho não come cenoura. Como você apresenta a cenoura para o seu filho? Porque ele pode comer a cenoura crua, a cenoura ralada, a cenoura em pedacinho, a cenoura no arroz, purê de cenoura, bolo de cenoura, Bolo de muffin cenoura. de cenoura, soufflé de cenoura, Molho de tomate com cenoura eu molho de faço. cenoura, tomate com cenoura. Eu só falei da cenoura e já chegamos quase em 10 opções de Pois é. oferecer a cenoura. E aí a gente vai passar o resto do dia aqui falando De de cenoura. todos os Aliás, daqui a pouco a outros. gente vai ter que começar a Daqui a encerrar, hein, pouco, gente? A gente fala exatamente. demais. Tô Então, olhando assim, aqui, ó. a gente precisa tomar cuidado com essa avaliação. O que realmente está acontecendo com essa criança, em que fase essa criança está. Eu falei que tem diferença de recusa e seletividade. Meu filho está recusando alimento. O arroz ele não come, mas se eu fizer um bolinho de arroz, ele come. É só uma recusa. Ele está se recusando a comer aquela preparação. Uhum. Naquele momento ele não está com fome, porque às vezes ele comeu um mingau, ele comeu uma fruta, ele comeu um biscoito, um danone, alguma coisa antes da refeição principal. Chega na refeição principal, ele não tem fome, né? Ou ele já sabe que se ele não comer aquela comida, Eu falo que ele eles são tem uma espertos. troca, né? Então vai vir uma mamadeira, vai vir um Danone, vai vir algo mais interessante na cabecinha dele, que é mais interessante, e ele não vai comer. Isso tudo está dentro de recusa. E aí ele cria esse Quando... comportamento. Por isso que a gente não pode reforçar essa Exatamente, atitude. Não quer comer? Ok. Vamos esperar a próxima exato. refeição. Não vai dar mamadeira no lugar. Exatamente. Não substitui a comida, não comeu, os adultos, né, normalmente ficam desesperados. Meu filho não está comendo, e agora? E aí a gente começa a oferecer qualquer coisa desde que ele É, coma, porque a gente tem a ideia de que não comeu vai morrer de precisa fome, comer. né? Desnutrição não acontece em 24 horas, não acontece em 3 horas, vamos com calma, Sabe o né? que eu costumo dizer para os meus pacientes? Eu falo, ó, se você está falando que seu filho não está comendo hoje, olha, pense em 15 dias o quanto ele comeu. Faz a média, Exatamente, entendeu? Porque criança é exatamente. assim, tem dia que não come. Hoje o Enzo está comendo bem, tenho certeza, do jeito que ele comeu no café da manhã, no almoço, ele não vai comer quase nada na janta, entendeu? Mas eu já tô Exatamente. desencanada com isso, entendeu? Come. Exatamente, mas a maioria das pessoas ainda tem esse desespero, filha, a criança não está comendo, então vamos oferecer qualquer coisa. E algumas acabam falando, não, pelo menos eu me acalmei porque ele comeu tal coisa. Então, vamos com calma nessa fase. A criança Aí não tem está gente dando aceitando, mamadeira, ó, no lugar da comida porque emagrece, com medo de perder peso. Não vai perder peso. não é exatamente. A gente tem que relaxar um pouco, entender a realidade dessa criança. Saúde está bem, está ganhando peso, está crescendo, está evoluindo bem. Não é assim, né? Não comeu, taca uma madeira ou, enfim, dá Danone, biscoito, outras coisas para substituir. Não vai resolver a questão. Só vai fazer a criança entender que ela não precisa ficar perdendo o tempo dela mastigando, porque dá trabalho, né? Cansa, ela não precisa Uhum. parar de brincar, porque ela vai receber uma mamadeira que ela vai tomar brincando, assistindo televisão, né? Então, nós, muitas vezes, criamos o ambiente perfeito para isso. Ah, mas então como é que eu vou fazer? Não quer comer? 30, 40 minutos no máximo na frente Isso que eu ia te falar do desse prato. tempo. Passou de 30 minutos, não quer mais? Ok, sai da frente do prato, vai brincar e acabou. Mas antes de liberar, avisa: olha, a próxima refeição é tal horas, é daqui 2 horas. Se você sentir fome antes disso, eu não vou te dar outra coisa, porque você não quis comer a comida, Exatamente. tá? E aí, então, depois de 2 horas seria o lanche da tarde. Meia hora depois, 1 hora depois, essa criança está com fome, porque ela está acostumada que ela vai ganhar outra coisa.
você vai explicar, olha, você não vai comer o biscoito, você não vai comer Eu falo, né, o toma água, Danone, outra coisa, exato. toma Você água, está com vai fome agora brincar. porque você não almoçou, você não comeu a sua comida. Nós vamos esperar o horário da próxima refeição. Óbvio que você vai adiantar esse horário do lanche, Sim, você não vai vai, deixar a criança né? morrendo de fome Não é também. isso, não é para fazer a criança sofrer. É só para ela entender que, poxa vida, eu preciso comer a hora da refeição, né? E aí você adianta um pouquinho esse horário, não tem problema nenhum, e oferece o lanche da tarde, né? Ela vai comer na hora da janta a mesma coisa. Não comeu? Lembra, mas não é para brigar, não é para forçar, não é para, né? Não é Senão isso, você é cria na uma calma experiência mesmo. ruim para a criança, né? Exatamente, é na calma, é só avisar, olha, você não vai comer a sua janta, não tem problema, mas você não vai ganhar outra coisa para substituir. Próxima refeição daqui tanto tempo, né? E vai criando esse hábito, eles vão criando, vão entendendo que precisa sim criar, né? É hora de comer, é hora de comer. E as crianças vão aprendendo com isso, e aprendendo a não barganhar, porque a gente É, ensina eles a se barganhar. Se você você comer comer, isso, você ganha isso. ou se Aí, você não comer, é a ameaça. Você não vai brincar de exato, tal coisa, você não vai ganhar tal coisa. exato. E que às vezes, aí a gente já entra até na parte da psicóloga. Às vezes você fala que a criança não vai fazer tal coisa e você não cumpre aquilo, que aí é pior ainda, porque aí a criança sobe no Aí altar ela dela e aprende que ela manda em pode, você. exatamente, ela aprende que ela pode fazer isso. E a gente ensina eles a barganharem. Então, quando tiver um pouquinho mais velho, você pede, vai fazer tal coisa? O que que eu ganhei em troca? Aí depois você fala, Né? onde esse menino aprendeu isso? Aí vira, aquele adolescente que dá aquela dificuldade enorme na educação, aquele adulto que tudo tem que ser do jeito dele, só faz se a troca for muito interessante, Uhum. senão ele não faz. Exatamente, é moeda de troca, a gente tem que tomar cuidado, que a gente está ensinando essa criança com isso. Tudo isso vai entrar na recusa. E como é que eu sei, então, que é uma seletividade? Seletividade, normalmente, ela está associada com algum probleminha de saúde, com alguma questão emocional mais séria, né? Se eu ofereço arroz, ele não come, o bolinho de arroz ele também não vai comer na seletividade. A questão é muito mais restrita e precisa ser avaliada realmente individualmente. Não dá para a gente esclarecer, como faz quase uma hora que a gente está aqui falando, Uhum. tudo isso acaba entrando na recusa. Não vamos confundir com seletividade. Tem uma pergunta que eu quero esclarecer aqui, que a mãe fala do filho que só come coisas crocantes, né? Hum. E ela esclarece que a criança tem autismo. Só para a gente não deixar sem responder, Uhum. não tem problema ser crocante, e não só as crianças que têm autismo passam por essa fase. Às vezes a criança não quer mais as comidas molhadinhas, só quer a comida Eles seca. têm meio um Ela nojo, né? É que o autista tem essa é coisa da sensibilidade, mas tem crianças que não têm autismo e isso, mas tem também. crianças que não têm. Exato, que acontece a mesma coisa. E entra nisso que a gente falou agora. Ele não quer comer o arroz ali na forma tradicional, mas o bolinho de arroz ele come, é mais crocante, tá tudo bem, tá tudo certo, né? A gente tem que entender que isso também é comida de verdade, né? Exatamente. Os legumes ele não come mais na forma que a gente preparava antes, cozido, como purê e tal. Se Uhum. você assar esses legumes com temperos, né? Põe no forno, põe na airfryer, vai Chips. ficar mais. Faz chips, faz palitinho, vai ficar mais crocante, a aceitação muda, a aceitação melhora. No caso da criança autista, a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado. Não dá pra gente. A gente teria que fazer uma live só sobre esse tema, né, Aham. doutora? Porque tem algumas especificações, né, que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado na alimentação dessas crianças. Se vocês tiverem interesse, mandem mensagem pra gente, sinalizem isso que a gente Aí a volta gente para volta falar para falar com esse especificamente tema, disso. exatamente, para esse público. Mas só para não parecer que a gente não respondeu, Aliás, se alguma pergunta que tiver da caixinha não responder, eu vou tem postar no meu várias. stories, né? Eu e a Camila vamos dar um jeito de responder depois, tá, gente? Porque a gente tem Exatamente, tempo aqui exatamente. limite. E a gente fala pouco, né? E as É, questões são muito. muitas, A gente muitas. precisa dar uma atenção maior para alguns assuntos, né?
A criança não Alguém perguntou aqui. come. Pode Não, falar, pode pode falar. falar. Alguém perguntou aqui agora há pouco, que está ao vivo com a gente, que agora já passou, o que faz É. para a criança tomar suco, que ele só quer tomar muita água. Deixa eu tomar água Que e dá ótimo! fruta para ele comer. Pronto. Pronto. Exatamente, Esquece o perfeito. liquidificador, o espremedor de frutas. Deixa ele tomar água, não tem problema nenhum. Ele não está perdendo Exato, nada. exato. A gente entra naquela questão de que, infelizmente, nós temos alguns profissionais desatualizados no mercado. Não sou contra pediatra, não sou contra outras nutris, não sou contra outros profissionais, não. Ontem eu ainda coloquei eu coloquei uma foto minha nos meus stories, que é a cara que eu faço quando, né, a mãe começa a relatar as orientações de outros Ai, profissionais e você vê que Jesus. está super desatualizada e a gente não pode, né, entrar em conflito, não pode falar, não, tá errado, tem que fazer aquela cara e disfarçar, Uhum. enfim. Infelizmente, nós temos profissionais desatualizados e que Sim. ainda acham que o suco é melhor, que não pode colocar a fruta, oferecer a fruta, que não pode oferecer a água. Gente, a água é vida. Precisa sim acostumar essa Uhum. criança a tomar água. O suco deixa para quando tiver maior, para quando tiver adulto, para substituição de refrigerante. Nessa fase ele não precisa de refrigerante, ele não precisa de suco. Ele pode sim comer a fruta, dependendo da fruta, é riquíssima em água, então não precisa de mais água em cima, né? O melhor é a água mesmo. Não substituam por água de coco. Água é água. Água é água. Aliás, tem Água uma é pergunta na água. minha caixinha que era se pode dar chá para criança de 8 meses. Já engata aí tudo. Ainda não. Ainda não. A gente ainda tem tempo para oferecer o chá para essa criança. Normalmente os chás já aparecem lá desde 2, 3 meses de idade. Para Qualquer que a cólica. criança faz, a gente quer oferecer o chá. E aí, às vezes, tem outras questões que estão causando a cólica, que estão causando ali, né, essa dificuldade na criança, que elas permanecem e a gente quer incluir aí o chá, normalmente com açúcar ou com mel, daí a situação vai ficando pior Pois é. e as profissionais piram com as respostas. Então, assim, não, 8 meses ainda, esse corpo ainda não está preparado para lidar com esse chá. Por quê? Esse chá, ele pode ter fungos, ele pode vir com bactérias, que o corpo do adulto sabe lidar com esses estranhos, né? E o corpo da criança ainda não. A imunidade da criança não está ainda no nível uau para É. lidar com essas coisas, E aí né? tem o ponto do meu lado homeopata, né? Que chá, Exato, gente, é substância ativa, né? É uma das medicinas mais antigas são chás. Tudo começou com as substâncias naturais, né? Então o exato, chá ele tem potencial de causar efeitos e de causar outros sintomas na criança e a gente não tem uma dose em chá, porque cada um dilui o chá da sua maneira. Se é o chá exato, só da folha seca que você compra na feira, ou se é o chá de pacotinho. E aí a gente não sabe. Uma mãe que toma muito chá de camomila, a camomila na homeopatia, ela é dada para criança que irrita, mas aí pode aumentar a irritabilidade da criança. E a gente não sabe se o exato, chá pode até intoxicar uma criança. Né? Então todo mundo acha que é só um exatamente. chazinho. Então chá é Não. ativo, né? Tem substância e a Sim, gente é sim. importante lembrar disso. O chá de hortelã, por exemplo, ele pode causar um estrago gigantesco na tireoide, nos Sim. hormônios, né? Então, assim, a gente tem ainda aquela ideia de que é natural, tá liberado, tá tudo certo, pode usar. E não, não é porque é natural que Que tá pode usar e liberado qualquer abusar, coisa. serve para qualquer pessoa. Não é assim que funciona. Hoje você toma o seu chazinho e não sente nenhum efeito, mas o seu rim não funciona muito bem, o seu fígado está apresentando aí algumas alterações. Você tem alterações de hormônios, mas ninguém fez associação Que era o chá. com o acúmulo do efeito do chá, né? E isso acontece com inúmeras outras Pois é. coisas, A mas o gente não é chá, contra chá, pode tomar. Eu adoro um não. chazinho à noite quando tá frio, mas é que é tudo com Exato. moderação, viu, gente? Aí a gente entra novamente na avaliação individual. Qual chá você vai tomar? Para que você vai tomar?
qual a diluição, qual a forma que vai preparar, a quantidade, né? Mas para a criança, não. Ainda não vai oferecer o chá para essa criança. Acho que não dá mais tempo, né? Estamos quase no fim. Vamos finalizar com alguma coisa. Tem Acabando, alguma pergunta que você vamos. quer falar muito? Deixa eu ver as minhas aqui. Eu Diminuiu acho que as bastante, devo forçar. Não, acho que a gente principais. acabou englobando. Ah, e quando a criança restringe carne na alimentação, ou só quer comer frango, ou não quer comer nem frango, nem carne vermelha, nem nada, o que prejuízo que pode trazer e o que a gente pode fazer? Para a Tá, gente nós encerrar. temos aí várias questões, né, nisso. Da mesma forma que eu falei da cenoura, serve para as carnes. Então, ele não come o bife, ele não come ali o pedaço do frango que você preparou, mas uma torta com essa proteína ele pode comer. Um bolinho de carne, um hambúrguer, um Almôndegas. almôndega, um cat. Nós Assado na temos airfry, aí hein, gente? Vou assado, por fazer a favor, no receita aqui forno qualquer dia desses. tradicional. Sim, sim, a gente tem aí várias opções, né? Uma coxinha de frango com uma farinha de qualidade, assada e não frita. Tem aí né, a carne, a proteína. Então, Aqui tem no várias site tem formas. a receita da bolinha de queijo. Eu fiz com massa de mandioca e recheada com queijo de coalho, ó. Ficou Isso, às vezes a delícia. mãe, às vezes na consulta eu falo uma torta de carne moída, um bolinho. Aí as mães param e falam: pode? Pode! Nós vamos Até variar. abrindo um parênteses em relação àquela história que a gente falou que a família come de uma forma e a criança come de outra, existem várias Sim, famílias que, como eu não janto comida, né? Comida, tá. arroz, feijão, né? Mas eu janto Uhum. com os companheiros. Então, geralmente é uma torta ou de legumes ou de verduras ou é uma sopa. Então a criança também pode, né? Alguns dias não comer à noite a comida. Se você não vai comer, ela pode, mas tem que ter nutriente, não é para comer o McDonald's, Exatamente. né? E aí a gente tem a questão que até alguém citou aqui dos vegetarianos. A criança É, realmente não tem contato com as proteínas. Como é que são os outros alimentos que ela consome? Ela consome os vegetais verdes, quanto mais verde escuro, melhor. Que aí é rico em uhum. cálcio, em ferro, né? Tem aí uma quantidade de nutrientes que vai melhorar. O profissional que acompanha essa criança precisa avaliar se precisa de uma suplementação, Suplementar. às vezes uma levedura, né, ou uma fórmula, enfim. Cada caso é um caso. A gente tem aí outras opções, mas dá para ir substituindo com outros alimentos. Tem, Tanto por lógico, a restrição, proteína. né? Quanto a que alguém Sim, perguntou se a criança pode ser vegetariana. Sim, ela pode ser pode, vegetariana. desde Só que que tem que ter um. esteja. Essa alimentação precisa estar adequada, mas não tem Assim, problema eu nenhum. falo, vegetariano, gente, tem que comer vegetal. Não dá para ser vegetariano. Tem criança vegetariana aí que come arroz, batata frita e purê de batata. É assim o prato das crianças. Aí, Tá né? longe Ah, de ele não ser quer comer vegetariano. carne, né? Não é. Então, assim, tem que ter uma Exato, alimentação balanceada que possa substituir a proteína animal, porque tem componentes exato. importantes da proteína animal para o crescimento. Exatamente. Então a gente precisa avaliar. É uma criança vegetariana, não vai ter contato nenhum, então o profissional precisa adequar essa alimentação dessa criança, né? Para que não falte aí os nutrientes necessários, porque a gente está falando de criança, de formação desse corpo. E lembra que eu falei, determinando a saúde dela quando ela for um adulto, estamos determinando agora. Então, precisa adequar essa situação toda. Certo? Outra pergunta que tem aqui, ó. Que Já que não mais? apareceu ainda o sinal que tá acabando, o Insta Vamos tá deixando aproveitando. eu não falar. Bebê pode já não gostar de alguma fruta no início? Banana, não põe nem na boca? Pode, a gente não come de tudo, a gente não gosta de tudo. É normal, né? E é importante Olha, isso. vou contar, o meu filho, eu não comia mais manga. Um certo tempo eu não queria mais manga. É quando meu filho voltou para a introdução alimentar, eu comprei para ele, porque eu sei que as crianças gostam, né, de pegar a manga ali, chupar. Aí eu voltei a comer manga. Mas banana ele não comia, não. Eu comprei banana prata, banana maçã, banana ouro, fiz banana da terra assada, fazia cozida, amassada, não comia. Mas hoje em dia ele gosta. Mas assim, E a tá tudo gente tem o certo, direito, né?
né? Sim, E ele também, as crianças têm o direito também de escolher o que gosta e o que não gosta. Ó, minha filha de 1 ano e 11 exatamente. meses come, porém legumes eu tenho que amassar e misturar na comida, senão ela não come, não pega peso. Hoje 10,5 kg. O peso esquece que tá bom. Agora, o que que a gente tem que falar? 10 quilos. Gente, meu filho tem 2 anos e 9 meses, pesa 11,6 kg. Não tô abalada, tô dormindo bem com isso. Tem que pensar no biotipo da família, se você é magro, seguindo o pediatra. Agora, Camila, essa história, isso a gente não abordou, de esconder o alimento em outras coisas. Fala um pouquinho sobre isso. Complicado. Complicado porque, novamente, a gente ensina a criança a mentir. Não é? Não estamos ensinando eles a comer, tá? O que a gente pode é tentar levar essa criança para a cozinha, incluir na preparação, ajudando, né? Ou com aumentar o contato dessa criança com esses alimentos, para melhorar a relação da criança com esses alimentos, mudar as preparações, que é o que a gente já falou várias vezes aqui. Então, ele não come se for cozido, sei lá, uma carne cozida com batata e cenoura, ela não come. Então, eu tenho que disfarçar. Mas, de repente, um palitinho dessa cenoura, de um pepino, de uma beterraba, com um molhinho ali para ir degustando, já chama atenção, já fica diferente. Um bolo de cenoura, um pão de beterraba, E um pão de mostrar para ela o que é a espinafre. cenoura, o que é a beterraba. Exatamente, ensinando. Às vezes as crianças não fazem a menor noção do que são esses alimentos, então começa a explicar, olha, sabe de onde vem a cenoura? A cenoura nasce em árvore, a cenoura nasce embaixo da Ó, terra. 1 minuto, hein? É isso. Que rápida. É isso. Olha, eu e a Camila, a gente fala demais. Eu espero aparecer aqui o final para sair correndo. Vou falar Mas tchau e sair assim, correndo. eu acho que foi muito produtivo. Com Queria agradecer certeza. novamente a disposição da Camila. Eu acho que daqui a 15 dias nós vamos fazer uma live, uma outra live aí, né? Mais uma. A dos ultraprocessados, mas mais para frente a gente Isso, divulga. Então, muito isso. obrigada pela sua disponibilidade. Agradeço a Eu que presença de todos que agradeço. assistiram. Se alguém perdeu, a gente vai compartilhar no IGVT. A Camila também vai colocar no Instagram dela, Sim, tá? Se sim. vocês gostaram das nossas orientações, por favor, compartilhem os nossos Instagrams com as outras pessoas. E eu, em particular, tô rumo aos 1.000, então ajuda a tia a chegar nos 1.000 seguidores, né? A gente está sempre estudando, pois é, tem que pedir, gente. Se eu não peço, Exatamente. ninguém divulga. A gente estuda, olha aqui, ó. A gente se programa, conteúdo de qualidade. Exato, Então, por exato. São favor, vários ajuda a livros gente. aqui em volta. Grande beijo. Tchau, Tchau, gente. tchau. Obrigada.